Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando, galerinha do Periscope. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos lá. A Amandinha já entrou. Cheguei. Isso aí, meu. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a galerinha aí do Periscope. Chegando aí. Boa noite. Santos entrou. Oi. Acho que é a Júlia Lemos que chegou aí, né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite. Não sei quem deu boa noite aí. Lívia Lomes, né? Boa noite. Na área. Alô, professor. Boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos lá, vamos lá. Márcia do NUSSI. Vamos lá, Márcia. Qual o assunto de hoje? Repartição de competência. Boa noite. Boa noite. Cheguei, grande Filipão. Filipão sempre participando aí das nossas lives. Vamos que vamos. Vamos lá. Tamires Campos. Né? Agora deu para enxergar que Tamires entrou. Vamos lá, meus queridos, vamos lá. Pessoal, vai fazer aulão para o TRE? Tô pensando sim, viu? Tô pensando sim, saudades, amor. Vamos que vamos. Boa noite, professor. Tô pensando em fazer, vou conversar com a coordenação para ver se a gente faz um aulão aí, quinta-feira à tarde, uma revisão de direito constitucional para o TRE. Tem nada certo não. Vou conversar com a coordenação para ver se a gente faz esse aulão quinta-feira à tarde, não é? Para o TRE. Tá certo? Muito bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem está chegando aí, não vi qual é o nome. Não é? Boa noite. Pessoal, primeiramente, boa noite, professor. O assunto pertinente para o CEFOA, com certeza, cara, não é? Se eu vou dar continuidade no YouTube, vou sim, não é? Por isso que eu tô, se vocês, esse assunto é pertinente para o CEFOA, com certeza, tá? É repartição de competência, cai com certeza no curso de formação para oficiais aí na prova de vocês, tá certo? E eu vou dar continuidade ao canal no YouTube, vou sim. É por isso, se vocês estranharam aí, hoje não tem música, né? Viram aí que hoje não tem música. O senhor viu o programa Se For? Não vi. Já saiu o edital? Porque aquele programa que tem lá, que me mostraram, muito grande, e com certeza não vai ser aquilo tudo, né? Bem, então vou dar continuidade no YouTube. É por isso que vocês estranharam aí, hoje não tem música, né? Porque o YouTube proíbe, né, você colocar músicas, né, nos seus vídeos, né? Que não. Este vídeo vai para o canal, vai sim. Então, por isso que eu estou fazendo sem música, porque o YouTube proíbe, né, as músicas, a não ser que você tenha pague os direitos autorais do cara que fez a música aí, né? Não dá para fazer isso, né? Tá certo? Aqueles vídeos lá eu tinha baixado. Muito bem. Muito bom. Pague nada. Tira o caranguejo do seu Face. Vou ver aí. Eu vou pegar os vídeos também do Face e vou jogar no YouTube, com certeza, tá certo? Beleza? Mas vamos lá, né?
aula passada, né? Não na quinta-feira passada, que quinta-feira passada eu não dei aula, mas na retrasada a gente já começou a falar sobre organização política e administrativa, não foi isso? Eu comecei a falar sobre tá pintando o cabelo? Não, que história é essa? Boa noite, prof. Thaís Nus, Boa Vista. Boa noite, Thaís. Nada de pintar cabelo, tem nada de pintado de cabelo aqui não. Né? Professor, qual é a parte do edital Direito Constitucional que o senhor acha que vai cair? Mas qual é o curso? Eu não sei, você não me disse qual é o curso, não tem como eu lhe responder. Então, a nossa última aula, a gente já começou a ver organização política e administrativa. Bombeiro militar, artigo 5º, Estado de Defesa, Estado de Sítio, Segurança Pública e a parte do Poder Judiciário, artigos 125 e 126 da Constituição. Bem, então, no último ponto que a gente trabalhou aqui, a gente já começou a ver a organização política administrativa. A gente viu as formas de Estado, não foi isso? Nós vimos Estado unitário, confederado, regional e autonômico e federação. E hoje a gente vai ver a repartição de competência. Só lembrando algumas coisas que são importantes para quem não lembra da aula passada, para a gente dar uma relembrada agora, para a gente ir direto para a repartição de competência, beleza? Então vamos lá. Preste atenção. As formas de Estado são Estado unitário, regional, autonômico, casa comigo. Estado unitário, autonômico, regional, confederação e federação, beleza? Essas são as 5 formas de Estado. O nosso Estado, ele consagrou como forma de Estado bem detalhada aí, não é? A forma federativa, tá certo? Então, o nosso Estado é federação, tá certo? Tranquilo? Então, o que seria essa federação? Seria esse Estado federado? É a forma na qual existe uma descentralização no exercício do poder político. Ou seja, as competências, as matérias são descentralizadas para outros entes. Que entes são esses? Estado, Distrito Federal e município. Tá certo? Então, isso é descentralização. Então, na descentralização, existe uma unidade de pluralidade. Ou seja, você tem cada ente é dotado de capacidade política. Tá certo? Vamos lá. Então, algumas características desse sistema federativo. Vamos lembrar. Primeira, vínculo indissolúvel. Primeira característica da federação é vínculo indissolúvel. Então, uma vez o Estado formado, o Estado federado, não pode haver dissolução, não pode haver desligamento, não pode haver secessão. Outra característica importante é a questão das autonomias. Cada ente que compõe essa federação, eles possuem autonomias. Que autonomias são essas? São 3. Autonomia de governo, autonomia de organização e autonomia administrativa. Vamos lembrar aqui a autonomia de governo? A autonomia de governo possibilita cada ente escolher os seus próprios representantes. Então, na autonomia de governo, cada ente poderá ter a capacidade, não é, de escolher os seus próprios representantes. E autonomia de organização. O que seria isso? Autonomia de organização, pessoal, é uma autonomia normativa.
seria... Então, todos os entes possuem autonomia política, tá certo? Todos os entes possuem essa autonomia política. Por quê? Porque eles são dotados de capacidade, tá certo? Então, essas capacidades, essas autonomias podem ser de auto-organização, de autogoverno e de auto-administração. Então, o que é auto-organização? É a possibilidade de elaborar sua própria legislação fundamental. Então, cada ente tem a possibilidade de elaborar sua própria legislação fundamental. No caso dos Estados-membros, criar suas constituições próprias. Para o Distrito Federal e para os municípios, suas leis orgânicas. Tá certo? Tranquilo? E a autoadministração, que seria capacidade que cada ente possui de exercer suas atividades, atribuições de cunho legislativo, administrativo e tributário. Que artigo é esse, prof? Artigo 18 até o artigo 32. É o que fala da organização política e administrativa. Lembrando também que você tem uma Constituição Federal, que é a lei máxima. Então, na federação, você possui uma rigidez constitucional. Repita novamente, beleza? Artigo 18 até o 32, tá? Organização política administrativa. E você, além de ter essa rigidez constitucional, você também tem a existência de um tribunal constitucional, ou seja, de um Supremo Tribunal ou de uma Suprema Corte, né? Que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, apto a interpretar, e presta atenção no que eu vou dizer, apto a interpretar e proteger a Constituição do Estado Federal, né? E dirimir confrontos que possam advir da relação entre os entes, tá certo? Bem, quais são os entes? Que entes são esses que compõem? Estados, Distrito Federal e municípios. Lembrando que não existem mais territórios. A Constituição de 88, não é? Terminou com os territórios. Existiam, na verdade, 3 territórios: Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Roraima foi transformado em estado, Amapá foi transformado em estado e Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco. Beleza? Bem, visto essa geral, vamos agora à repartição de competência. Pessoal, a repartição de competência, a gente diz são 3. A competência pode ser legislativa, tributária, administrativa ou material. Então, a competência pode ser legislativa, tributária ou material. Não vamos trabalhar com a competência tributária, tá certo? Vamos trabalhar apenas com a competência legislativa e a competência material. A competência legislativa divide-se em 2, privativa e concorrente. E a competência administrativa ou material divide-se em exclusiva e comum. Primeiro bizu de prova. Se cair na prova, a seguinte pergunta: compete elaborar leis? Se na pergunta vier, é competência a elaboração de leis? Essa competência só pode ser privativa ou concorrente, porque elaboração de leis é competência legislativa. Se é competência legislativa, pessoal, só pode ser privativa ou concorrente. Se não vier na questão a elaboração de leis, então ela não é competência nem privativa, nem concorrente. Ela é exclusiva ou comum. Vejam, essa matéria de competência é muito bizu. É bizu. É bisurada. Por quê? Porque é muito decoreba e pouca doutrina. Então, por isso que muita gente não gosta. Mas, meu Deus do céu, vou estudar. É muito extenso, exatamente, também. Não é?
Não vou conseguir decorar tudo. Pessoal, consegue sim. Consegue sim, a gente vai tentar trabalhar aqui os bizuzinhos para vocês decorarem, tá certo? Muito chato, isso sim é não. Nada de chato. Eu adoro dar essa aula, não é? Porque é bizu, 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 é tranquilo, tá certo? Então vamos lá, ó. Competência legislativa, privativa e concorrente. Bora lá. Quem tiver um papelzinho, caneta, anota. Dá uma anotada aí, porque é bom anotar, tá certo? Para vocês pegar os bizuzinhos que eu vou dar aqui para vocês. Beleza? Tranquilo? Então anota aí, ó. Competência privativa. A competência privativa, ela pertence à União. Está lá prevista no artigo 22 da Constituição Federal. Então, competência privativa está lá prevista no artigo 22 e compete à União. Travando, eita, Felipe. Vamos tentar, vamos gerar aí. Então, está prevista lá no artigo 22 e é competência da União. Essa competência da União, ela é o quê? Delegável. Cuidado. Então, a competência privativa é uma competência delegável, ou seja, a União poderá delegar suas matérias. Agora, existem 3 ressalvas importantes. Primeiro, só se delega para os seguintes entes: Estados e Distrito Federal. Só se delega para os seguintes entes: Estado e Distrito Federal. Vamos lá. Segundo ponto. Qual a espécie normativa na qual a União delega? Qual espécie normativa? Lei complementar. Então, a Constituição delega suas matérias através de lei complementar. Cuidado, porque na prova vai dizer lei ordinária, medida provisória. Não é. Tem que ser através de lei complementar. Terceira ressalva. Se delega toda a matéria? Não se delega toda a matéria. Então, a União, quando delega, ele não vai delegar toda a matéria, mas sim pontos específicos. Como assim, Emanuel? Exemplo. Direito do trabalho é competência privativa da União. Quando a União delega direito do trabalho, ele não vai delegar toda a matéria de direito do trabalho, mas sim um ponto específico, como, por exemplo, piso salarial. Então, a União vai delegar apenas o piso salarial, que é matéria de direito do trabalho. Ele não vai delegar toda a matéria de direito do trabalho, mas vai delegar um ponto específico da matéria de direito do trabalho. Então, são essas 3 ressalvas. Primeira ressalva, a delegação vai apenas para estados e Distrito Federal. Município não. A prova vai dizer município. Ao município não se delega. Segundo, lei complementar. A delegação se dá por lei complementar. Terceira e última, não se delega toda a matéria, mas pontos específicos da matéria. E aí chega a bronca. Quais são as matérias que são delegadas? Boa noite. Quais são as matérias que são delegáveis do artigo 22? São muitas competências, pessoal, muitas. Mas aí eu vou dar um bizuzinho para vocês. Anota o bizu aí. Eu vou ver se eu consigo aqui escrever o bizu aqui, não é? Vamos ver aqui se eu consigo escrever esse bizu aqui. Se eu conseguir escrever esse bizu aqui, eu vou mostrar aí para vocês, não é? E vocês anotam aí. Deixa eu botar Ctrl N, ó. Eu vou ditando e já vou escrevendo aqui, ó. O capacete de PM, o capacete PM foi desapropriado no trânsito.
O capacete de PM foi desapropriado no trânsito após o registro na Seguridade Social. Então, deixa eu pegar aqui e virar aqui para vocês verem aqui o que está escrito aqui. Tá certo? Show. Bora, telinha. A tela não quer virar. Ah, miserável. Virou agora. Pessoal, ó. Tá dando para ver aí? Deixa eu colocar aqui. Não é? Ó. Tá dando para ver aí, ó. Então, vejam. O capacete de PM foi desapropriado no trânsito após o registro na Seguridade Social. Isso é o bizu. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. É competência privativa da União legislar sobre direito civil. Vamos lá. C, ó. C quer dizer direito civil. A, agrário. P, penal. A, aeronáutico. C, comercial. E, eleitoral. T, trabalho. E, espacial. P, processual. M, marítimo. Desapropriado, desapropriação. Trânsito, registro, não é? Faltou registro público, não é? Botar aqui registro público. Registro público. Público. Na Seguridade Social. Então o bizu é: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual, marítimo, desapropriação, trânsito, registro público e seguridade social. Beleza? Tranquilo? Entenderam aí o bizu? Vamos voltar aqui. Massa. Cada um desses é uma competência. Exatamente. Cada um desses é uma competência. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Bizu Rochedo, obrigado aí. Então, quem anotou aí, beleza, bizu dado. Próxima competência, privativa, concorrente. Concorrente. Próxima competência, concorrente. Vamos lá. A competência concorrente. Primeira coisa, pertence a quem é competência concorrente? Deixa eu ver aqui. Competência concorrente, pertence a quem? À União, aos Estados e ao Distrito Federal. União, Estados, Distrito Federal. Não pertence aos municípios. Competência concorrente, União, Estados, Distrito Federal. Que competência é essa? Quem quiser aí, anota aí o que eu vou dizer. É chamada de competência suplementar. Então, a competência que pertence aos Estados, à União e ao Distrito Federal é chamada de competência suplementar. Essa competência suplementar classifica-se em duas. Competência suplementar complementar e competência suplementar supletiva. O que é a competência suplementar complementar? Determina o seguinte: que a União deverá elaborar normas gerais e os Estados deverão elaborar normas específicas. Isso é a competência suplementar complementar. União elabora normas gerais. Os Estados elaboram normas específicas. Emanuel, me dá um exemplo aí disso aí. Imagina aí IPTU. IPTU é um imposto estadual. Mas quem determinou que sobre veículos automotores incide o imposto? Foi a União, através de uma norma geral, Código Tributário Nacional. E que compete ao quê aos estados agora? Especificar. Então, cada estado vai determinar, por exemplo, a alíquota, não é? Eu disse de IPTU, desculpa, pessoal, do IPVA. IPVA, desculpe.
cada estado vai determinar a alíquota do IPVA, né? Exatamente. Exatamente, o nosso amigo botou, tanto que Pernambuco antecipou, porque pertence à especificidade de cada estado, antecipar, dividir, parcelar, colocar a alíquota que ele quiser. Outro exemplo, ICMS. Quem determinou que o ICMS sobre mercadorias incide o imposto? Uma norma geral, Código Tributário Nacional, União. Mas cada ente vai especificar. Vai ter estado que vai dizer que a alíquota é 15%, 9%. Pernambuco, se eu não me engano agora, a alíquota é de 18%, uma das mais caras do país. Então isso é competência suplementar complementar. E o que seria competência suplementar supletiva? Ó, se a União não elaborar norma geral, caberá aos estados elaborar a norma geral e a norma específica. Mas tem uma ressalva. Qual a ressalva? Amanhã a União pode elaborar a norma geral? Pode. A competência é dela. Então, o dispositivo que trata sobre competência concorrente, que é o artigo 24, ele diz o seguinte: se a União não elaborar a norma geral, o Estado vai elaborar a norma geral e a norma específica. Se supervenientemente a União criar a sua norma geral, a norma geral do Estado ficará, ficará suspensa no que lhe for contrário. Ficará suspensa no que lhe for contrário. Então preste atenção, a norma geral que a União criar, ela não vai revogar a norma geral do Estado, vai apenas suspender. E vai suspender toda a norma? Não. Vai suspender os dispositivos que lhe são contrários. Sabe por quê? Não é caso de revogação, pessoal? Porque não existe hierarquia. Não existe hierarquia entre lei federal, lei estadual e lei municipal. Não existe hierarquia. Existe sim uma repartição de competências. Beleza? Agora, só uma obs importante. E o município? Você disse, Emanuel, que o município não está dentro da competência concorrente. Mas o município, apesar do artigo 24 não determinar essa competência concorrente, o artigo 31 que trata do município, ele diz lá que o município supervenientemente poderá também legislar, desde que a União não elabore a norma geral, nem o Estado elabore a norma geral. Então preste atenção. Segundo o artigo 24, só diz que a competência concorrente é de quem? União, Estado e Distrito Federal. Mas, e não fala em município. Mas o que acontece? Acontece que o artigo 31 da Constituição Federal permite que o município legisle supervenientemente. Caso a União não elabore nem a norma geral, nem não elabore a norma geral. Se a União não elaborar a norma geral e o Estado não elaborar a norma geral, supervenientemente o município poderá elaborar, desde que exista o chamado interesse local. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Bem, e qual seria, na verdade, acontece depois a suspensão também? Claro, não é? Claro, se a União elaborar a norma geral dela, acabou-se. A norma geral vai ser suspensa do município no que lhe for contrário. E quais seriam agora as competências concorrentes?
Deixa eu tentar fazer a mesma coisa aqui, tá? Deixa eu botar um caps lock que melhora aí para vocês. Deixa eu lá colocar aqui. Vamos lá, ó. Bizu é esse. José foi a junta comercial. José foi à junta comercial fazer o orçamento para a produção e consumo e proteção da fauna, educação, saúde, infância, vou botar sempre, não, senão vai me atrapalhar, infância e juventude, e previdência social. Depois eu vou mostrar o bizu. Então, ó, preste atenção. Vamos lá. Pegar aqui. Vamos. Tá dando para ver aí? Então veja, ó. José foi à junta comercial fazer o orçamento para produção e consumo e proteção da fauna, não é? Educação, saúde, infância, juventude e previdência social. Veja. Compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito Federal. Compete concorrentemente. Vou botar assim para ver se não trava. Não, mas melhor assim mesmo. Tem que ser assim. Então, compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre junta comercial, sobre orçamento, sobre produção e consumo e legislar sobre proteção à fauna, educação, saúde, infância e juventude e previdência social. Cuidado pelo seguinte, porque lá na competência privativa é seguridade social. Aqui na concorrente é previdência social. E eu posso fazer o seguinte, e ainda posso trocar, ó, ainda posso fazer assim, trocar José por TUFEP, ó, então eu posso botar aqui, ó, o TUFEP foi a junta comercial fazer o orçamento para produção e consumo e proteção da fauna, educação, saúde, infância e juventude e previdência social. Emanuel, que peste é a TUFEP? Bora lá. T, direito tributário. U, direito urbanístico. F, financeiro. E, econômico. E P, penitenciário. Vamos juntar tudo agora? Compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre direito tributário, urbanístico, financeiro, econômico, penitenciário, juntas comerciais, orçamento, produção e consumo, proteção à fauna, educação, saúde, infância e juventude e previdência social. Beleza? Vamos voltar aqui. Opa, cadê? Euzinho, volta para Euzinho. Isso! Pronto! Pessoal, e com isso, finalizamos a nossa aula de hoje, tá certo? Finalizamos a nossa aula de hoje. Ficamos para a próxima quinta-feira, não é? Não finalizou, não.
É, é, próxima aula, a gente vai trabalhar a competência administrativa ou material. Professor, o senhor vai abrir um seriado? Tô pensando sim, viu? Tô pensando em abrir um seriado no sábado à tarde ou domingo pela manhã. Você é top, obrigado aí. Não sei quem é que tá falando aí, não sei qual é o teu nome, obrigado mesmo, tá? Então, pessoal, Márcia, obrigado. Então, pessoal, queria dizer para vocês, muito obrigado, não é? Muito obrigado por assistir a nossa aula. E lembre-se o seguinte, eu agora estou com um canal no YouTube. Preste atenção, ó. Emanuel tá com um canal no YouTube. Qual é o canal? Emanuel Tadeu. Emanuel Tadeu. Dois M's, Noel, Tadeu com TH. Emanuel, dois M's, Emanuel, Tadeu com TH. E essas aulas eu estou jogando lá no YouTube, tá certo? Então vocês vão encontrar várias aulas de direito constitucional, dicas, Emanuel Tadeu. Obrigado aí, Márcia, obrigado, tá? Vocês vão, exatamente assim mesmo. Vocês vão, obrigado, Lívia. Vocês vão encontrar várias aulas aí, vários vídeos de direito constitucional, tá certo? Meus queridos, muito obrigado. Queria mandar um beijão aí. Vamos mandar aquela série de beijos aí, né? Vamos mandar. Não nos deixe informados se for abrir seriado. Quero fazer. Estou precisando seguir você no YouTube. Vamos lá, segue a gente aí. Então vamos lá. Da onde vocês estão falando? Vão dizendo aí. Tem alguém de Olinda, Recife, Camaragibe? Vão dizendo aí para eu mandar os beijos aí. Não é? Vamos lá. Já sei, Lívia. Janga, beijo para Lívia Lomes, lá de Minas Gerais. Olinda, Caruaru, que coisa boa. Beijo para Caruaru. Ibura, beijo. Maragogi, Alagoas, adoro Maragogi. Campina Grande, Paraíba. Em junho eu tô aí, viu? Campina Grande, beijo. Paulista Centro. Vou dançar um forrozinho lá em Campina Grande esse ano. Aí, Recife, beijo. Beijo para Recife, vamos lá. Olinda, beijão para Olinda. Márcia, não senhor, não peguei aí. Em Caruaru, certo. Esse ano eu fui para Caruaru, o ano passado eu fui para Caruaru, viu, Márcia? Né? Mas vamos ver se a gente dá uma revezada. Vitória, beijo para Vitória, beijo. Terra da Pitu. Eita, que coisa gostosa. Vamos lá. Próximo aí. Vamos lá. Campina é melhor. Vou lhe buscar. Venha me buscar aí. Vamos fazer a divisão. Campina Grande e Caruaru. Não é? Boa noite. Não sei quem está falando. Deu boa noite aí. Não deu para ler o nome. Bota o nome, fica melhor. Vamos lá. Tem mais alguém aí de algum lugar aí? Né? Tem mais alguém? Obrigado por hoje, prof. Você é muito eficiente. Por nada. Né? Boa noite. Boa noite. Vamos lá, tem mais. Recife. Beijo para Recife. Só aí. Só Recife, Olinda, Caruaru, Campina Grande. Acabou-se. Paulista, acabou. Não tem mais ninguém. Né? Se não tem mais ninguém, né? Uma boa noite. Tá certo? Para quem não me conhecia, não é? O povo tá dormindo. Ó, para quem não me conhecia, meu nome é Emanuel Tadeu, sou professor de Direito Constitucional aqui de Recife, NUSE Concursos, tá certo? Então, uma boa noite, um beijo aí no coração de vocês. Se ligue, me acompanhe lá no YouTube, não é? Beijinhos para Camila. Me acompanhe lá no YouTube. Márcia Meirelles, é só o melhor e maior do mundo. Descansa, amigo. Obrigado. Então, ó, beijo no coração. Me acompanha lá no YouTube. Se inscrevam, não é? Acesse os vídeos. E... obrigado aí. Obrigado. E até a próxima quinta-feira, tá? Com mais uma aula aí no Periscópio. Lembrando que nas terças-feiras eu dou aula no Face, tá? No Face.
Então, quem quiser aí também me acompanhar no Face, é Emmanuel Tadeu. Meu Face também é Emmanuel Tadeu. Manda aí que eu aceito você. E você também fica assistindo as aulas nesse mesmo horário, às 23 horas, no Face, na terça-feira. Tá certo? Pessoal, uma boa noite. Beijo no coração, não é? Nas terças-feiras, 23 horas. PF, não esquecer da aula. Se for. Pronto, valeu. Beleza, tranquilo, tranquilo. Então, uma boa noite. Deus abençoe a todos. E até a próxima terça no Face. E até a próxima quinta-feira no Periscope, mais uma vez. E essa aula eu já vou colocar lá no YouTube. Beleza? Até mais. Tchau, pessoal. Beijos de luz. Beijo.